Já vai, já vai, já vai. Bom dia, bom dia. Hoje são 17 de março de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse é o segundo vídeo que faço, analisando um vídeo, uma entrevista feita pela Ana Cristina, advogada, residente na capital do Rio de Janeiro, possuidora do canal no YouTube maravilhoso, Foco nas Ideias Responde. Então esse é o segundo vídeo sobre uma entrevista que ela fez com o pastor Elvis, que não é o Presley, Elvis Silva. Ela fez uma entrevista há 3 dias e no canal dela está lá, ou melhor dizendo, estão lá os 2 vídeos. O primeiro vídeo com duração maior, de 23 minutos e 51 segundos. E ali a Ana Cristina, com sua beleza peculiar, com sua voz linda, com sua amabilidade, com sua educação e com sua simpatia, ela entrevista o pastor Elvis. O Elvis, ele é formado em Direito, ele é advogado, bacharel em Direito, ele é teólogo e pastor de uma igreja, Assembleia de Deus. Então, já fiz um primeiro vídeo analisando ali um trecho da fala dele. E agora, nesse vídeo, veremos outro trecho aí, certinho? Muito bem. Vamos aqui, anotei. A Ana Cristina, em sua entrevista, no tempo de 7 minutos e 58 segundos, um momento, o link dessa entrevista, o vídeo, colocarei aqui na minha página principal. Então, em 7 minutos e 58 segundos do vídeo, a Ana Cristina, ela submete ao pastor Elvis aquele adultério praticado pelo rei Davi, que está em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Com o título Davi comete adultério com Batseba. Então a Ana Cristina coloca aquela questão ali. E aquela coisa horrível que houve naquele relato ali cheio de lendas, em que Davi comete adultério com Batseba. Então a Ana Cristina submete esse caso aí da Bíblia ao pastor Silva. E vou mostrar aqui depois os trechos aí da fala dele. E vou analisar aqui o que ele diz sobre esse adultério do rei Davi. Certinho, gente? Praticado pelo rei Davi. Mas antes disso, 2 coisas. A primeira, novamente aqui, relembro a vocês aí, que o internauta Leonardo Marcolino lançou um livro eletrônico, um livro digital, um e-book, com o título Ciência no Cotidiano. Nesse livro dele, o Leonardo Marcolino mostra várias experiências científicas engraçadas e curiosas que você pode fazer em sua própria casa, sem comprar aparelho algum. Então é um livro maravilhoso, esse e-book aí do Leonardo Marcolino. Vou colocar aqui na página principal de meu vídeo, no primeiro ali espaço reservado a comentários, o link aí do livro do Leonardo Marcolino. E compre ali o livro dele, é um incentivo que você faz a quem escreve. Quem escreve está trabalhando, não é? E o livro é maravilhoso. Eu estou lendo aqui já, desde ontem à noite eu peguei o livro, comprei o livro ontem à noite, paguei por meio de cartão de crédito, em minha própria casa. Já estou com o livro dele aqui. Então faça isso também. Ajude aí um escritor novo, Leonardo Marcolino. Muito bem. Então, e o segundo momento agora? Segundo momento. Antes de entrar aqui na análise do pastor, quero aqui mais uma vez trazer a fenomenal ex-cristã Célia Quirino. Célia Quirino, que mora em João Pessoa, capital da Paraíba,
A Célia Quirino é, sem dúvida alguma, a melhor costureira da Paraíba. Então ela fez suas confissões mostrando sua vida religiosa anterior, porque ela deixou aí a crença cristã. Então ela fez um vídeo, esse vídeo dela, as confissões dela estão aqui na minha página, e a Célia Quirino, num dado momento, veja aí, ouça o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei aqui. Se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se muito bem, gente. Então vamos aqui agora a analisar mais um trecho da fala do pastor Elvis Silva. A Ana Cristina, como eu já disse, a Ana Cristina, nessa entrevista há 3 dias com o pastor Elvis Silva, ela colocou para ele o caso bíblico do adultério do rei Davi. Porque ali há uma profunda injustiça, gente. Mais uma injustiça aí. Então, a Ana Cristina colocou essa questão para o pastor Elvis, para ele explicar esse adultério aí do rei Davi e a não punição do rei Davi. Então, vamos lá. Eu quero dizer aqui antes que Deus algum existe, mas existem deuses na Bíblia, e o Deus hebreu aí, que é o Deus dos hebreus. Então, como esse Deus existe aí na narrativa bíblica, então vamos estudar aí o comportamento desse Deus hebreu. Então, antes de colocar aqui o trecho do pastor, o que ele fala para Ana Cristina, muito antes, vou explicar o que foi isso, o adultério do rei Davi, certo? Mais uma história recheada de lendas aí. Então, vamos lá. Esse caso do adultério do rei Davi está em 2 Samuel, anote aí, 2 Samuel, capítulo 11, certo? Capítulo 11. E ele tem segmento em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 até ao 18. Então, depois desse vídeo aqui, faça um favor a você mesmo, a você mesma, leia as passagens que eu mostrei aqui, para você entender minha explicação. Então vou aqui ser bem claro. Aqui está 2 Samuel, capítulo 11 todinho, e depois o capítulo 12 com alguns versículos. Então aqui em 2 Samuel capítulo 11 está escrito assim: Davi comete adultério com Batseba. Então vou explicar isso aqui a vocês, para vocês ficarem sabendo aí o caso. E depois vamos analisar o que diz o pastor Elvis Silva. Num certo dia, o rei Davi estava no palácio e ele avistou uma mulher muito linda, formosa, chamada Batseba. O rei Davi chamou um de seus guardas e perguntou quem era aquela mulher. E o guarda disse ao rei Davi que aquela mulher se chamava Batseba e era esposa de um dos soldados do exército de Davi, Urias. E o que fez o rei Davi? Ordenou que seu soldado levasse aquela mulher, trouxesse aquela mulher, Batseba, até ele, e ali o rei Davi levou a Batseba para seus aposentos e praticou relação sexual com ela. Ele era rei. Ele podia fazer o que bem entendesse. Naquela época, os reis estavam acima das leis. Eram vistos como deuses ou semideuses. Então o rei Davi fez sexo com uma mulher casada. Na época, isso aí, crime de adultério. Um homem fazer sexo com a mulher do próximo. E essa Batseba era mulher do próximo, do Urias. Ela tinha marido. Então ele fez sexo com a mulher do próximo. E aí, adultério. Aí eu pergunto a você, naquela época, a punição, a pena,
a sanção era a pena de morte por apedrejamento. Quem praticasse adultério naquela época seria morto, tanto o adúltero quanto a adúltera, por apedrejamento. Aí eu pergunto a você, o rei Davi, no texto bíblico, foi morto por apedrejamento? Sua resposta é não. Claro que não. Ele não foi morto por apedrejamento. Ele ficou impune, sem punição. O Deus hebreu, no texto bíblico, ele perdoou ao rei Davi. Ele deu o perdão ao rei Davi, o Deus hebreu. Você vê lá no texto. Entendeu? O Natã, que foi o emissário do Deus hebreu, o Natã, ele disse a Davi que o Deus hebreu havia perdoado o pecado dele, o crime de adultério. Só que o Deus hebreu queria sangue, queria punição. E aí o Deus hebreu resolveu punir o rei Davi no filho dele, na pobre criança, produto do adultério. Porque quando o rei Davi fez sexo com a Batseba, na lendazinha nasceu ali uma criança, produto do adultério. Então, o Deus hebreu perdoou a Davi, mas foi se vingar no filho de Davi. Então, o Deus hebreu fez com que a criança ficasse ferida. A Bíblia é clara, ela diz que o Senhor, o Deus hebreu, feriu a criança, e a criança adoeceu gravemente. E no versículo 18 diz que no 7º dia a pobre criança morreu. Então veja, o Deus hebreu castigou o filho por causa do comportamento do pai, do rei Davi. Essa injustiça, gente, essa injustiça é muito gritante no mundo antigo, porque era assim, era uma visão completamente errada de justiça. Era uma visão completamente errada de justiça. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nessas lendas, o Deus hebreu castiga os filhos por causa do comportamento de seus pais. Desde Gênesis. Você vê ali, desde Gênesis, o Deus hebreu castigando os filhos que nada tem a ver com o comportamento de seus pais. E foi o caso também aqui do rei Davi. Essa injustiça aí. A justiça seria o quê? A morte do rei Davi por apedrejamento. Certo? Mas ele não foi punido. O Deus hebreu puniu o filho do rei Davi. Certo, gente? Para que você entenda esse absurdo aí, essa injustiça. Então foi essa injustiça que a Ana Cristina pediu que o pastor falasse sobre ela. Então daqui a pouco vamos chegar lá. Antes disso, quero mostrar aqui a Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui está. No capítulo número 5, aqui, ou melhor dizendo, capítulo não, desculpe-me, no artigo número 5, o quinto artigo, no quinto artigo da Constituição, no inciso 45, está escrito aqui uma coisa muito importante. 45. Vou ler só a primeira parte aqui, a parte inicial. Então vamos lá. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso 45. Está escrito assim: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Viu aí? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Vou repetir. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Em outras palavras, nenhuma punição se estenderá do condenado para seus filhos. Nenhuma pena passará da pessoa do pecador. A Constituição quer dizer, mais claro ainda,
que se uma pessoa, um homem, um pai, comete um crime, no caso do rei Davi, se um pai comete um crime, o filho não pode receber punição alguma. O que está na Constituição é contra o que está na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Porque na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você vê inúmeras lendas criadas em que os filhos pagam, sofrem as consequências por causa do comportamento de seus pais. Então, o que está na Constituição, dizendo que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, o que está na Constituição é contra o que está na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Entendeu? A Constituição proíbe, se um pai comete um crime no Brasil, só o pai é que vai sofrer a punição. O filho dele nada tem a ver com isso. Já na Bíblia você vê inúmeras lendas em que o Deus hebreu castiga os filhos por causa do comportamento de seus pais. Entendeu aí? E é o caso do rei Davi. O Deus hebreu deveria ter matado o rei Davi por apedrejamento. Não matou, porque era rei. E aí o Deus hebreu foi se vingar na pobre criancinha, produto do adultério. E a criancinha morreu. Então é isso aí que a Ana Cristina coloca para o pastor explicar. Então eu vou colocar o trecho aqui, a pergunta dela e a resposta do pastor. E você vai achar bem engraçado aí, engraçado o que o pastor diz. Nós sabemos que o rei Davi, ele teve uma passagem ali na Bíblia bem polêmica, né? Com aquela questão dele colocar o amigo dele de frente, lá no exército, na batalha, né? Ele gostaria de ficar com a mulher, né? Ficar com a mulher, etc. Teve um filho, e aí o filho também acabou sendo penalizado. E assim, como a Bíblia é uma mensagem, né? É uma escritura sagrada, que as pessoas, né? Nós temos essa questão e como tem essas passagens violentas, não seria assim algo que seria contraditório? Como que o doutor vê isso? Eu vou tentar ser assim, bastante resumido, até porque a gente não tem muito tempo, né? Para não enfadar também as pessoas do canal. Mas o pecado existiu, né? Não é conto de carochinha. Ele desejou uma mulher chamada Betseba, né? Essa mulher é casada com um soldado chamado Urias. Esse soldado é um soldado muito valente, muito temente, muito respeitador. Mas um dia, né, esse soldado foi para a batalha e o Davi ele ficou em casa, né, no seu palácio, e ele viu a beleza daquela mulher e desejou aquela mulher para ele, né? E aí, como você falou, a partir desse momento ele adulterou com essa mulher, né? Essa mulher veio, né, mais tarde a engravidar. Claro, foi uma coisa brava, pesada, né? A mulher engravidou, a Betseba. Olha só a aparente contradição que eu vou te falar agora, de repente você, os ouvintes aí que gostam da Bíblia, né? Leia o livro de primeiro e segundo Reis, que vocês vão ver essa história. O filho, a mulher engravidou, o filho nasceu, mas nasceu e morreu. O filho desta mulher. Isso foi atribuído, eles falam que foi um castigo que Deus acabou dando. Agora, ele pagou o preço. Ele pagou um preço muito, muito grande. E mais tarde, na história de Davi, a gente vai ver o que aconteceu com todos os seus filhos, né? Ele diz assim: o adultério, em relação ao adultério praticado pelo rei Davi, diz aí o pastor Elvis Silva, o adultério foi uma coisa braba. Ele mesmo reconhece. O adultério foi uma coisa braba, pesada, né? A mulher engravidou Betseba, diz ele, Betseba, a mulher engravidou Betseba. Aí ele diz, repete, a mulher engravidou, o filho nasceu, mas nasceu e morreu, o filho desta mulher. Então ele está dizendo aqui que o filho de Betseba foi morto. Aí a Ana diz assim, isso foi atribuído, a Ana está se referindo à morte da criança. Isso foi atribuído, eles falam, que foi um castigo dado por Deus. E o pastor concorda. Ele diz assim, sim, um castigo dado por Deus, diz ele aí, o pastor.
ele diz aí, ele concorda, ele está de acordo com a Bíblia. Ele diz que o Deus hebreu foi se vingar no filho de Davi, quando o Deus hebreu deveria punir o pecador, o criminoso, o rei Davi. Mas aí o Deus hebreu puniu o filho do criminoso, que é totalmente proibido hoje aqui no Brasil. Então vamos lá. Aí em 9 minutos e 5 segundos, mais à frente, o pastor diz a Ana Cristina que o rei Davi, veja aí, o pastor Elvis Silva, diz a Ana Cristina, que o seguinte, abre aspas, agora ele, diz o pastor, que em relação ao rei Davi, agora ele, o rei Davi, pagou o preço. Ele pagou o preço muito grande mais tarde na história de Davi. A gente vai ver o que aconteceu com todos os seus filhos. Veja aqui. O pastor Elvis Silva está dizendo que o Deus hebreu aqui, que o Davi pagou depois pelo que fez. Pagou pelo que fez. Diz ele que mais tarde na história do rei Davi, a gente vai ver o que aconteceu com todos os seus filhos. Veja aí, você escutou bem o que diz o pastor Elvis Silva? Está dizendo aqui novamente, ele reconhece que o Deus hebreu aqui matou o filho do rei Davi, produto do adultério, matou uma criança inocente, o Deus hebreu. Mas ele diz aqui que o Deus hebreu depois puniu o rei Davi também. E aí ele diz que basta a gente ver o que aconteceu com todos os filhos do rei Davi. Novamente aqui, sem querer, o pastor Elvis Silva está dizendo que Davi aqui sofreu punição. Só que não foi uma punição, na verdade, contra a pessoa do rei Davi, mas em relação aos filhos do rei Davi. Porque o Absalão, por exemplo, queria matar o rei Davi, e o pastor vê isso como uma punição. Que uma das filhas do rei Davi, a Tamar, ela foi abusada sexualmente pelo próprio irmão, o Aminon. Então, o pastor Elvis está dizendo aqui que Davi foi punido por isso. Que Absalão, o filho de Davi, mandou matar também o próprio irmão. E que isso é punição para o rei Davi. Que a filha de rei Davi, Tamar, foi estuprada. Que isso é punição para o rei Davi. Só que não é punição alguma. Você vê que o próprio pastor Elvis está colocando aqui a punição novamente em cima dos filhos do rei Davi. Absalão, Tamar, Aminon. Ele está colocando aqui, novamente, repito, punições que não recaíram sobre o rei Davi, mas sobre os filhos do rei Davi. Novamente aqui os filhos pagando pelo que o pai Davi fez. Entendeu aí? A falta de consistência, de lógica do pastor Elvis Silva. Entendeu? Na verdade ele diz aí que o rei Davi pagou o preço. Não, o rei Davi não sofreu punição alguma do Deus hebreu. Não sofreu punição alguma do Deus hebreu. E você não pode, novamente, você não pode punir os filhos por causa do comportamento de seu pai. E ele está aqui, o pastor Elvis Silva, dizendo a mesma coisa, que Davi pagou um preço alto e que as desgraças ocorreram não com o rei Davi, mas com seus filhos. O próprio pastor aqui dizendo que os filhos aqui do rei Davi pagaram pelo que o pai, rei Davi, fez. Mais uma injustiça aí na Bíblia. Entendeu, gente? E isso está na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Segundo a visão dos cristãos, Adão e Eva cometeram um pecado. E esse pecado trouxe consequências para os descendentes, os filhos de Adão e Eva, na ilusão cristã. Então você vê aí mais um caso em que os filhos pagam pelo que seus pais fizeram. Um absurdo. E esse absurdo está na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E aí, no caso do rei Davi, o rei Davi praticou um adultério. Ele deveria ter sido morto por apedrejamento. Não foi. E aí o Deus hebreu se vingou no filho, na criança inocente, produto do adultério. Viu aí? O Deus hebreu punindo os filhos por causa do comportamento de seus pais, o que é uma injustiça tremenda, que era muito comum
lá no mundo antigo. Mas a Constituição proíbe, quando ela diz: ninguém, nenhuma pena, nenhuma punição passará da pessoa do condenado, do pecador. A Constituição é bem clara. Se um pai no Brasil comete um crime, seus filhos não podem sofrer punição alguma. E na Bíblia é o contrário. Os filhos sofrendo punições por causa do comportamento de seus pais. E é o caso do rei Davi. E o pastor diz que o rei Davi pagou um preço muito alto. Não, o rei Davi foi perdoado pelo Deus hebreu. Perdoado pelo Deus hebreu. E o Deus hebreu se vingou na criança. E que esses problemas na família do rei Davi, o filho dele, Absalão, querendo matar o próprio pai, a irmã sendo estuprada pelo irmão, esses problemas aí em relação aos filhos, são os filhos. Os filhos do rei Davi não poderiam pagar também pelo que o rei Davi fez. A punição deveria ser sobre o rei Davi, a morte do rei Davi por apedrejamento. E ele não foi morto por apedrejamento. Então, punição alguma houve sobre o rei Davi. Punição alguma houve sobre o rei Davi. E o problema maior é o seguinte, que vocês verão agora. Você viu aí que o pastor Elvis Silva disse que o rei Davi pagou um preço muito alto, mas aí o pastor Elvis Silva fala sobre os filhos do rei Davi, que os filhos do rei Davi tiveram um comportamento X. Novamente aí o pastor querendo justificar que os filhos do rei Davi pagando pelo que o rei Davi fez, o que é um absurdo. E isso aí, quando a pessoa pune os filhos por causa do comportamento de seus pais, esse absurdo aí é até proibido aqui, de acordo com quem escreveu o que está em Deuteronômio, capítulo 24. Capítulo 24. Depois veja aí em sua casa, abra a Bíblia e estude a Bíblia. Então veja, quando o pastor aí, Elvis Silva, diz que Davi foi punido nas pessoas dos filhos e não no próprio Davi, o próprio pastor diz aí que aconteceu coisas aqui horríveis com os filhos de Davi. Viu aí? O próprio pastor Elvis Silva colocando aí a punição sobre os filhos por causa do comportamento do pai rei Davi, o que era um absurdo, o que é um absurdo no mundo civilizado como nós vivemos hoje. Então veja, o que o pastor está dizendo aí, que os filhos do rei Davi foram punidos por causa do comportamento do rei Davi, isso aí é proibido até pelo escritor bíblico que escreveu o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Veja aí, vou ler para vocês, diz assim, abre aspas, os pais, veja aí, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Quem escreveu isso aqui é contra o que diz o pastor Elvis Silva aí. E é contra o que está em quase toda a Bíblia, quando ali os filhos são punidos por causa do comportamento de seus pais. Quem escreveu isso aqui em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, que não foi Moisés, era contra essa injustiça, era contra um filho ser punido por causa do comportamento de seu pai. E foi o que houve aí com o rei Davi. O rei Davi, que era o pecador, o criminoso, foi perdoado pelo Deus hebreu. E o Deus hebreu puniu seu filho, a criança que nasceu do adultério, um ser inocente. Então vou repetir, diz assim, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Grave bem isso. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Viu aí? Quem escreveu isso aqui, repito, é contra essa lenda do rei Davi. Porque na lenda do rei Davi, a criança produto do adultério é que foi punida, morta. Aqui diz, ó, nem os filhos serão mortos em lugar dos pais.
essa criança de Davi não deveria ter sido morta pelo Deus hebreu no lugar do rei Davi. Entendeu, gente? Quem escreveu o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, repito, era contra essa lenda do rei Davi, em que a criança que pagou o pato, a pobre criança inocente. Quem deveria ter sido morto aqui era o rei Davi, mas o Deus hebreu matou aqui o filho do rei Davi para punir o crime praticado pelo rei Davi. Repito, o rei Davi é que deveria ter sido morto por apedrejamento. E não houve. O Deus hebreu perdoou o adultério aí do rei Davi. E foi se vingar na criança. Matou a criança. Está lá, capítulo 12 de 2 Samuel, versículos 12 a 18. Está lá. E o Senhor feriu a criança, e a criança adoeceu gravemente. E no 7º dia a criança morreu. Entendeu, gente? Então o pastor Elvis Silva aí está dizendo uma coisa, que o rei Davi, ele diz aí, que o rei Davi, ele diz que a criança foi morta pelo Deus hebreu para punir o rei Davi. Ou seja, o Deus hebreu punindo o filho por causa do comportamento do pai. O pastor reconhece isso. E ele diz que depois, mais à frente, o rei Davi pagou o preço. Não, o rei Davi nunca pagou o preço. Porque mais à frente, o problema que houve com os filhos do rei Davi foram com os filhos do rei Davi, que também não mereceriam ter passado pelo que passaram. Porque os filhos não podem ser punidos por causa do comportamento de seus pais. Só que no mundo antigo havia essa ignorância. E na Bíblia, ela está lá presente de Gênesis ao Apocalipse. Os filhos que são inocentes sendo punidos pelo Deus hebreu por causa do comportamento de seus pais. Você entendeu aí? Novamente aí a falta de coerência no que diz o pastor Elvis Silva. Repito, ele diz que Davi foi punido mais à frente em relação à perseguição que ele teve por parte dos filhos. Ora, veja aí, o próprio pastor jogando nos filhos de Davi a responsabilidade pelo que Davi fez, o que é um absurdo. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.